Nossa, mas olha aqui, que constituição! De que será que se constitui esse corpo? Isso é quase uma constituinte. Agora olha essa outra constituição aqui. Não. Essa tomou bomba. Essa constituição tomou bomba. Mas tu sabe, cara, que é óbvio que na semana constitucionalista, constitucionalissimamente, estamos falando aqui não é da Constituição humana, não é daquilo que constitui o arcabouço de um corpo, o esqueleto, os músculos, os nervos. Não, nós estamos falando daquilo que constitui o arcabouço, o esqueleto, os músculos, o sangue, os nervos de uma nação, a Constituição Nacional, aquilo que explica se uma nação tem ação ou inação, ou da nação, da nação, a Constituição da Nação. Cara, e aí tu pode chegar e falar assim, mas que Constituição? E aí, pá, aparece o quê? A primeira de todas, pelo menos nos tempos modernos, a incrível, a fantástica Constituição Americana de 1787, promulgada lá na Filadélfia. Embora tu possa me dizer, né, que tem aquelas emendas, né, aqueles remendos que permitem essa gentalha andar armada, né, gentalha! Bom, aí também tem aquela da égalité, liberté, fraternité. Sim, a Constituição Francesa, os direitos humanos da Constituição Francesa de 1789, né? Veio logo depois, né? Foi em 91, 1789, foi a Revolução, aquela que cortem a cabeça! Cortem as cabeças! E aí, em pleno reino do terror, veio essa Constituição que é a basilar. Mas se bem que tem gente que diz assim, não, a primeira Constituição foi lá de 1215. E de certa forma foi a primeira vez que o povo conseguiu seus direitos contra o João Sem Terra. João Sem Terra, será que ele era do MST? Não, João Sem Terra era um rei lá do ano 1200 e tanto na Inglaterra, que era um chinelo, tinha perdido um monte de terra no confronto com os franceses, com os próprios irmãos João Sem Terra. E aí o povo, representado pelos barões, os barões chegaram lá pro rei e disseram, não, olha aqui, ó, cara, teu poder não é ilimitado. Essa Constituição de 1215, né, que depois iria resultar no Bill of Rights, né, a lista dos direitos dos cidadãos de 1688. Portanto, é a Inglaterra que lança esses estatutos, né, depois muito estudados pelo Montesquieu, no Espírito das Leis, pelo próprio Erasmo, no Elogio à Loucura. Que loucura! Ai, que loucura, Erasmo! Ai, que Batista! Para que as nações se tornem nações decentes. E toda a nação decente tem Constituição. O que quer dizer que o Brasil não tem. Não tem. Mas eu vou te contar muito rapidamente, porque tu é um cidadão de segunda categoria, de terceira categoria, tu já tá na série C, porque tu não sabe a história das suas constituições. Eu vou deixar para contar a história da Constituição de 1824, que está fazendo 200 anos, semana que vem, muito próximo dessa data redonda. Porque agora eu vou contar rapidamente, porque até já estou ficando entediado, a história das outras constituições. Então vem. Da nação é ter 350 constituições. Sim, cara. A primeira Constituição brasileira, 25 de março de 1824, vai fazer 200 anos, ninguém vai falar chongas.
Será que ninguém vai falar Chongas? Eu ainda vou falar no dia 19, por aí, para dar chance para ver se os demais órgãos de imprensa se tocam. Vai fazer 200 anos redondos da outorga da primeira Constituição brasileira. Porque tu sabe, né, cara, países decentes promulgam, ou seja, coletivamente aprovam e apoiam uma Constituição. Países de segunda ou de terceira categoria têm a Constituição enfiada goela abaixo, outorgada. E foi assim que o Brasil entrou no seu primeiro período independente, com o Dom Pedro enfiando a Constituição goela abaixo de ti. E é uma maravilha, né? Porque era a Constituição da mandioca. Estou saudando a mandioca. Vamos lá. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. E também estou estocando vento para soprar o meu navio aqui para te contar as outras constituições. Porque daí essa Constituição de 1824 foi a mais longeva da história do Brasil. Durou até ser derrubada por um golpe militar. Porque eu já falei 10 vezes, mas vou repetir, né? Todas as vezes que uma guarnição militar sai da caserna armada para derrubar um regime constitucional, em geral de madrugada, tu pode chamar de Proclamação da República, Revolução de 30, Estado Novo, Revolução Democrática de 1964, mas só tem um nome: golpe militar. Então, evidentemente, o que houve em 15 de novembro de 1889 foi um golpe militar, né? Tinha que estar lá nos livros que a gente vai manipular, nós, os historiadores de esquerda. Golpe militar, cívico-militar, se bem que isso foi bem militar mesmo, de 1889, que veio resultar na convocação de uma constituinte, em 1890, e na promulgação, pelo menos foi promulgada, de uma Constituição, a primeira Constituição republicana, em 24 de fevereiro de 1891. Decora as datas. E decora essa Constituição também, que tem 11.297,5 artigos. Foi chamada a Fábrica de Leis. A Fábrica de Leis. Porque é o seguinte, né, o brasileiro, um povo tutelado, né, tudo tem que estar regulamentado. Não precisa ter só 6 artigos lá, como a Constituição americana, que não são 6. Mas né, não precisa ser concisa, direta, tem que ser barroca, tortuosa, cheia de volteios. E depois ficar toda remendada de emendas as constituições brasileiras, porque o brasileiro é tutelado. Então, por exemplo, a Constituição de 1891, tu não sabe, mas eu vou te explicar, decidiu que todo o homem cis, branco, cis, aliás, era uma Constituição de homem branco cis mesmo, né? Feito por eles, para eles. Tinham todos que usar uma cueca cor de laranja, mas para facilitar o controle por parte do governo, essa cueca teria que ser usada por cima da calça. Muito bom, maravilhosa piada, pena que não é minha, é do Woody Allen no filme Bananas, sobre as repúblicas de bananas, no caso lá era a República de Cuba. I am your new president. From this day on, the official language of San Marcos will be Swedish. Silence! In addition to that, all citizens will be required to change their underwear every half hour. Underwear will be worn on the outside, so we can check. Bom, essa Constituição, cara, ela durou até ser derrubada por um golpe militar. De novo, a história se repetindo. O Getúlio Vargas amarrou as cavalgaduras, né, dele e ele próprio no obelisco da Avenida Central, derrubou o regime depois de perder as eleições, não se conformou com o resultado das eleições, saiu de fora das 4 linhas da Constituição, rasgou a Constituição, amarrou os cavalos no obelisco e deu um golpe militar. E se instalou num governo provisório.
prometendo convocar uma constituinte e fazer uma nova constituição, e foi empurrando com a barriga, que na época ele nem tinha tanto, depois ele ia ter uma barriguinha aqui, ó, aqui uma barriguinha aqui dele, ó, mas na época ele era até, tava magrinho assim, com aquele uniforme militar, né, ele que nunca foi milico, virou milico ali naquela hora, né, para deixar claro que era um golpe militar, e aí foi empurrando com a barriga, né, até que São Paulo, sempre a maravilhosa São Paulo, se revoltou na tal Guerra Paulista. Paulistas às armas, tomaram uma surra, né, do próprio Getúlio, dos gaúchos, de certa forma, mas da federação, que no caso representada pelo Getúlio, mas acabaram ganhando, porque perderam a guerra, mas era a Revolução Constitucionalista, que exigia que fosse convocada uma constituinte, que se fizesse uma constituição. Todo mundo decente que tinha dado o golpe junto com Getúlio já tinha se afastado dele, justamente por causa disso, porque era uma falcatrua. E aí foi convocada, o Getúlio espertamente convocou a Constituinte, né? E foi a Constituinte o elegeu presidente, né? E aí em 16 de julho, decora as datas, cara, o mais importante é as datas, 16 de julho de 1934, foi promulgada a terceira Constituição brasileira, que era baseada na Constituição da República de Weimar. Weimar e vai ficar pior. Weimar, cara, vai lá estudar o que foi Weimar, cara. Foi o período liberal da Alemanha, com uma explosão em arte, cinema, BDSM, é verdade, Babylon Bonfim, viu a série Babylon Bonfim? Que por os humanos não saberem lidar com a liberdade, essa Constituição liberal deixou germinar ali o ovo da serpente do nazismo. E o nazismo acabou tomando o poder eleito, né? E por causa da fragilidade da democracia de Weimar, né? As coisas ficaram piores e o canalha do Hitler tomou o poder. Já em 33 ele já era lá, foi eleito lá, aquilo lá que ele foi eleito lá. E aí, chanceler. E aí, mesmo depois disso, o Brasil aprovou uma Constituição nesses moldes. Durou 3 anos, cara. 3 anos, porque ia ter eleições no dia 3 de outubro de 1938 e o Getúlio Vargas ia perder pro Armando Salles, cara, que era paulista e que mesmo assim tinha maior apoio aqui dos gaúchos no Rio Grande do Sul, porque fica aquele papo assim, os gaúchos adoram Getúlio Vargas. Sim, o outro Getúlio lá dos anos 50, né, porque esse Getúlio era odiado aqui e o Armando Salles ia ganhar as eleições, né, e o Getúlio o que fez? No dia 10 de novembro de 1937 deu um golpe. E logo depois desse golpe, que é o pior golpe da história do Brasil, outorgou rasgou a Constituição, que tinha durado 3 anos, essa frágil Constituição Liberal de 34, né, que era uma boa Constituição, e outorgou a Constituição de 1937, que um tal canalha, como esse país tem canalha, bota aqui a cara do canalha, Francisco de Campos, chamado Chico Ciência, Chico Science. Da lama ao caos. Não, esse Chico Science, meu amigo, era um gênio. Esse Chico Ciência, Chico Campos, era um escroto que usava um verniz jurídico para justificar a mais ferrenha ditadura brasileira. Depois ele ia participar lá do golpe de 64, claro, porque esses canalhas são longevos. E fez a Constituição chamada A Polaca, baseada no Estado autoritário da Polônia. O Brasil antes tinha se baseado, muito baseado, no melhor momento da história da Alemanha, a República de Weimar, e aí se baseou no pior momento da Polônia, que só tem piores momentos, né? É que nem quando tem jogo de futebol da Polônia, da história da Polônia, em vez de passar os melhores momentos, passa os piores momentos, né? A Polônia é um horror, né? E aí tinha essa Constituição horrorosa que foi outorgada. E que daí durou até 46, porque em 1945 o Vargas foi derrubado num golpe branco, né? Uma vez o cara disse, não pode mais dizer golpe branco. É golpe branco, cara, que não foi um golpe sangrento, não foi um golpe por debaixo do pano, foi um golpe escuso dado pelos militares em dezembro de 45, devia ter anotado em algum lugar aqui. Não, em 29 de outubro de 45, o Vargas foi afastado, e aí teve eleições, e um milico repugnante, o Dutra, foi eleito,
né, um milico que anos antes era ministro da guerra e que tinha proposto que o Brasil se aliasse com os nazistas, se aliasse com Hitler. Esse escroto desse Dutra, que tem gente que ainda, sei lá, gosta, conhece, tem a tal Via Dutra, muda o nome, milico escroto golpista. Só que dessa vez foi eleito e prometeu agir dentro das 4 linhas da Constituição. E aí, sob a égide lá do Dutra, foi convocada uma nova Constituição, a Constituição de 1946. Esqueci de falar que na Constituição de 33, o Brasil pela primeira vez teve uma mulher, né? Carlota Pereira de Queiroz, que daí foi eleita em 34. Só que muitos dos deputados eleitos em 34 foram derrubados em 37, quando Vargas suspendeu o Congresso. E por 7 anos esse país de 5ª categoria, que é o teu, não teve congresso. Essa de 46 durou até aqueles canalha, milico, canalha, golpista, deram o golpe de 1964. E aí o tal Costa e Silva, que tá bem morto, e tem estátua derrubada dele nos lugares, ele convocou o Congresso espúrio, né? Já tinha sido todo expurgado, só estava ali aquela gentalha da arena. Ele os convocou em 17 de dezembro de 1966 e os obrigou a promulgar a Constituição mais repugnante da história do Brasil, a de 1967, que foi promulgada em 24 de janeiro de 67. E mesmo assim, eles são tão escrotos, que isso foi a partir do AI-4, né? Com o AI-4 de dezembro de 66, ele decidiu que ia ter uma nova Constituição. E aí essa Constituição foi aprovada 24 de janeiro de 67. Mas não adiantou nada, porque em dezembro de 68, esse mesmo canalha, que eu não sei se já falei que tá morto, decretou o AI-5, que é um dos momentos mais horrorosos da história do Brasil, e rasgou a própria Constituição de 67. E isso vai se arrastando assim até a Constituição Cidadã de 88, quando o Brasil, enfim, conseguiu uma Constituição decente, né, que tá aí, que vai fazer 40 anos, daqui a pouco, ainda não tem 40 anos, lembrando que a de 1824 perdurou por 70 anos, portanto ainda falta o dobro do tempo para a atual Constituição, já toda remendada, né? Toda cheia de PECs, de projetos de emenda à Constituição, assombrando ela como se fosse assim drones russos na Ucrânia, sabe? E que teve gente que roubou naquela invasão de 8 de janeiro, né, cara? Nunca respeitaram a Constituição, nunca souberam nada de Constituição. E eles não saberem, ainda vá. Pior é tu não saber. Pior é tu não saber. Ou achar que as constituições passadas não refletem ainda na tua vida quase que diretamente. Mas eu tô aqui para te dizer que sim, que refletem. E que esse é o mês em que a primeira Constituição brasileira está completando 200 anos. Mas disso só vai saber na próxima semana, se é que eu vou resistir até lá. Tchauzinho.